A paz do nosso Senhor Jesus. Um abençoado domingo. Até aqui o Senhor nos ajudou e a sua alegria sempre será a nossa força. Deus tem uma palavra para a tua vida hoje. Abra o teu coração e receba com confiança. Todos nós encontramos áreas em nossas vidas com as quais lutamos. Áreas que gostaríamos que fossem diferentes, como falhas, hábitos, vícios, que nos desmotivam. Mas será que existe uma possibilidade de transformação, de melhoria, de renovação? Afinal, muitas pessoas carregam dentro de si sentimentos e atitudes por anos, e por isso fica muito difícil abandonar. E eu te digo que sim, é possível. E isso acontece pela graça de Deus na nossa vida. Graça é a fidelidade de Deus a nós, mesmo quando não somos fiéis. Deus está disposto a responder às nossas necessidades sem que haja qualquer relação com o nosso mérito. É um favor imerecido. A graça de Deus derrama amor, bondade e favor para todos os que confiam nele. Você não tem de conquistá-la. Para recebê-la, você só precisa ter um relacionamento com Deus. Hoje, na transfiguração do Senhor, Ele deseja te convidar a subir naquele monte com Ele, e ao descer, não podemos permanecer os mesmos. Filho e filha, vemos nos Salmos de hoje que diz: Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. E isso significa que mesmo você que se sente incapaz de alcançar essa transformação em tua vida, mesmo você que se sente indigno, que acredita que não consegue abandonar o que ainda te escraviza, pela graça de Deus poderá ter essa transformação que nenhum outro lugar conseguirá encontrar. É a sua graça que nos liberta e nos transforma. Nós todos temos plena consciência de que dentro da gente há uma parte boa e uma parte má. Temos uma parte que queremos que o mundo veja quando estamos nos comportando bem, e temos uma parte que preferimos esconder, coisas que nos envergonham. Quando começamos nosso relacionamento com Deus, achamos que Ele é como nós. Achamos que precisamos esconder nossa parte má dele. Deus não é assim. Sua maneira de agir não é igual à nossa. Ele não aceita a nossa parte boa e rejeita a parte má. Ele nos vê por inteiro. Ele não nos vê como pessoas de dupla personalidade. E hoje Ele te diz: não tente melhorar sua parte má. É impossível fazer isso sozinho. Não importa o quanto você consiga melhorá-la, ela nunca será boa o suficiente, porque eu sou o perfeito. Entregue a mim a sua parte boa e a sua parte má, e deixe que eu aperfeiçoe você. A palavra nos dirá: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Filho e filha, Deus te ama do jeito que você é, mas não se apegue a isso para deixar de subir ao monte. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a sua misericórdia, que nos fortalece e nos aperfeiçoa aos olhos de Deus. Espírito de luz e de amor, alcance corações que ainda têm medo dessa mudança tão necessária e tão verdadeira, a qual não podemos deixar de ter. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que mais você precisa de transformação na tua vida? Peça ao Senhor hoje, nesse dia tão solene, o dia em que Ele subiu ao monte. E aqui precisamos ser bem sinceros para reconhecer as deficiências que precisamos melhorar, situações que precisamos abandonar. Não podemos vestir vestes novas se não nos desfazermos das vestes velhas. Para que a vida flua, precisamos de coração novo, limpo e purificado pelo Espírito de Deus. Não dá para querer bênçãos se o nosso coração está abarrotado de quinquilharia. Primeiro precisamos nos curar para depois receber as promessas de vitória que o Senhor nos promete. Não dá para querer a transformação do outro se o nosso interior continua o mesmo. Essa mudança tem que ser de dentro para fora e não ao contrário. Precisamos crer no que Deus diz. Ele diz que a sua graça está disponível para que possamos recebê-la. Alguém disse que há apenas uma condição que deve ser atendida para que a graça transforme uma pessoa. É preciso crer. Precisamos responder a Deus declarando nossa confiança nele, e Ele agirá. Se eu sei que Deus é absolutamente confiável, que seu amor é completamente real, que sua bondade é totalmente sincera, que o cuidado dele realmente significa uma vida abundante, então ele fará o que é da natureza dele fazer. Ele vai me alcançar bem lá no fundo, onde eu de fato me encontro. A sua graça pode me transformar e a você também. Ela pode nos tocar nos desejos mais profundos do nosso coração. E Ele pode te transformar numa pessoa nova. Essa é a principal coisa que Deus está comprometido em fazer por nós. Deus disse: Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. A transformação é um processo, filhos. Quando confiamos em Deus e cremos em Sua palavra, damos a Ele a liberdade para transformar nosso coração e nossa mente. Mas é preciso entender que essa mudança não acontece de uma hora para outra e toda de uma vez. É um processo. Por isso, não desanime na recaída, pois ela acontecerá. Se mantenha firme. Pense nas suas próprias áreas, nas quais você se sente condenado ou teme rejeição, nas quais você não sente que é perfeito. Precisamos ir a Deus em humildade e em verdade, nas áreas em que estamos desobedecendo a lei dele. Não há necessidade de se esconder, não há necessidade de mentir, não há necessidade de ser condenado. E como sinal da tua fé, proclame nos comentários: Jesus,
derrama sua graça em mim. Somente através dela, meus irmãos, que podemos nos transformar a cada dia. Somente por ela conseguiremos resistir o que ainda nos faz mal. Deus nos ama e nos aceita, mas quer que os raios da sua transfiguração alcancem a nossa vida. Pai amado, Pai querido, quantas coisas precisamos mudar e temos vergonha, mas de Ti não temos nada a esconder. Não precisamos selecionar o que iremos levar a Ti, Senhor, pois nos acolhe por completo. Que a Sua graça alcance áreas profundas e difíceis, pois sozinhos não somos capazes. A Sua graça nos basta, pois com ela nos sentimos mais fortes diante das armadilhas que o inimigo coloca em nosso caminho, para que não consigamos nos desvencilhar. Que o nosso processo seja perseverante. Não precisamos de velocidade, mas de constância, pois a cada dia, a cada luta vencida, a cada renúncia, nos aproximamos mais da Tua presença. Obrigada, Senhor, por mais esta palavra, que nos visite e nos alimente em mais um dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, compartilhem esta palavra, façam parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela tua presença aqui, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Que Deus te abençoe.